No dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna da Silva sofria um acidente fatal. Naquela manhã de domingo, o tricampeão mundial deixaria uma falta irreparável a milhares de fãs que ele tinha no Brasil e no mundo. O acidente, que aconteceu na curva Tamburello do GP de San Marino, hoje é lembrado por muitos com muito pesar. Ayrton Senna era conhecido por seu carisma e sempre foi descrito como uma pessoa simpática e muito atencioso para todos os fãs e jornalistas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. O carro que Ayrton Senna pilotava naquela temporada era o Williams FW16, cujo projeto era de responsabilidade do engenheiro Adrian Newey. Ayrton Senna já havia tido dificuldades em pilotar o carro por conta da instabilidade do veículo ao passar sobre qualquer irregularidade do asfalto. Senna chegou a solicitar a Frank Williams, dirigente da escuderia, para que pudesse treinar com o FW15C. Uma das dificuldades de Ayrton Senna era que ele machucava as mãos enquanto pilotava. Ao virar o volante, o piloto embaralhava as mãos na parte superior do cockpit e acabava se ferindo. A configuração do volante foi alterada para evitar o problema e muitos acreditam que isso foi determinante para o acidente ocorrido com Ayrton Senna em 94. Tudo indica que a pressão psicológica também influenciou diretamente o piloto. Ayrton Senna estava indo para a terceira etapa do Mundial sem ter marcado nenhum ponto, enquanto Michael Schumacher, seu principal adversário, havia vencido as 2 corridas do campeonato e estava na liderança com 20 pontos. Na sexta-feira, 29 de abril de 1994, logo no início do treino, Rubens Barrichello, com 21 anos de idade na época, sofreu um acidente que também deixou Ayrton Senna preocupado. Barrichello bateu contra um muro a cerca de 200 km por hora e acabou capotando. O jovem piloto ficou desacordado por alguns instantes e Senna, que foi conferir a cena de perto, saiu de lá visivelmente abalado. No sábado, dia 30 de abril de 1994, a situação ficou ainda pior. O piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu ao colidir a 300 km por hora na curva Villeneuve do circuito de Imola. Ayrton Senna, que já estava abalado pelo acidente do seu amigo Rubens Barrichello no dia anterior, ficou ainda mais entristecido. O piloto chegou aí até o local da pista onde havia ocorrido o acidente e depois ele chorou compulsivamente pela perda do colega. Para agravar a situação, Ayrton Senna ainda recebeu uma advertência do belga Roland Besenhardt, delegado da segurança da Fórmula 1 e diretor da prova, por ter ido até o local do acidente. Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1 e amigo pessoal do Ayrton Senna, chegou a aconselhar Ayrton Senna a não disputar o Grande Prêmio de San Marino. Isto foi no sábado à noite, poucas horas antes do acidente acontecer. Então Ayrton Senna respondeu: "O que é que eu vou alegar para a equipe
nessa situação em que estamos, 20 pontos atrás de Schumacher na classificação, apenas que eu não estou bem? Revelou o médico anos depois do acidente. No domingo, no dia 1º de maio de 1994, logo na largada da prova, um acidente com o carro da Benetton fez com que a safety car entrasse na pista. Neste momento, Ayrton Senna estava em primeiro lugar, seguido de Michael Schumacher. Como naquela época o safety car era um veículo de série, a velocidade percorrida no circuito era menor do que o necessário para manter a temperatura dos pneus e dos freios, o que facilitava a tomada da competição. A baixa velocidade fez com que a pressão dos pneus da Williams caísse, e isso também pode ter contribuído para o acidente com o nosso querido Ayrton Senna. Depois de passar pela curva Tamburello e se chocar gravemente, Ayrton Senna recebeu pronto atendimento. Os comissários da prova do circuito de Imola revelaram que foi encontrada uma bandeira da Áustria em meio aos destroços do carro do piloto. Provavelmente Ayrton Senna havia planejado fazer uma homenagem a Roland Ratzenberger, que havia falecido no dia anterior. O corpo de Ayrton Senna foi trazido ao Brasil na classe executiva em um voo que partiu de Paris para São Paulo, com as cortinas fechadas. Apenas a tripulação sabia que o caixão do piloto estava no avião e nenhum dos passageiros foi informado para que não houvesse tumulto no voo. Demais aeronaves que estavam no ar naquele momento e foram avisados que o corpo de Ayrton Senna estava sendo transportado pelo avião que fazia sinal de luzes, e algumas tripulações enviaram mensagens. Quase um ano após a morte de Ayrton Senna, em março de 1995, o capacete que o piloto usou ao conquistar o seu primeiro título na Fórmula 1 em 1988 foi leiloado. O lance vencedor foi de $45 mil pela peça, que tinha os autógrafos de Senna e da apresentadora Xuxa, com quem o piloto teve um relacionamento.